grande satisfação que damos início a esta mesa redonda, organizada precisamente pela revista O Instalador, dedicada aos desafios e constrangimentos do setor AVAC em Portugal. Este é um setor que enfrenta atualmente um momento de transição que podemos classificar como desafiante. Entre a pressão para cumprir as metas ambientais cada vez mais ambiciosas, as exigências europeias e nacionais face à nova EPBD e a necessidade de garantir a eficiência, competitividade e inovação subsistem, mas ainda temos outros constrangimentos. A escassez de mão de obra especializada, a ausência de formação técnica contínua e a dificuldade de adaptação às novas tecnologias são alguns dos entraves que importa discutir de forma construtiva, bem como o mercado das bombas de calor e o papel deste setor para a construção de uma sociedade de futuro. E é precisamente isso que nos propomos fazer aqui hoje, com a ajuda de um painel de oradores de excelência, que tenho o gosto de ter ao meu lado, e que trazem várias perspectivas diferentes, seja da indústria, da formação, da operação no terreno e também da representação institucional. Temos connosco Nuno Roque, diretor-geral da APIRAC, muito obrigada pela presença, Luís Graça, sócio-gerente da Frostline, Jorge Carvalho, Business Director da Eurofret Portugal e ainda Paulo Bessa, Business Solution Manager da Maidia. Portanto, muito bem-vindo a todos e deixem-me juntar-nos a vós. Então, começava aqui, Nuno. Vivemos numa altura de transformações legislativas e regulamentares, tanto motivadas pelo impacto ambiental e pela descarbonização, como pela gestão eficiente dos recursos e também do desempenho energético. Como o setor do AVAC, nomeadamente os edifícios, que são responsáveis por cerca de 36% das emissões de CO2, como é que pode contribuir para a construção desta sociedade do futuro? Temos aqui de apostar nas bombas de calor e o que é que isso implica? Como é que podemos ver esta situação? Obrigado, bom dia. Falar sobre isto, o tempo se calhar é um bocado curto, não é? Vamos ver. Vamos ver, pronto. São temas que têm alguma transversalidade porque o problema ambiental é um problema emergente, todos falam nisso, não é? E a componente energética na relação com o ambiente é, portanto, uma aposta para alterar paradigmas que nos trouxeram até aqui. Portanto, nós vivemos uma espécie há aqui um período em curso que vai recebendo uma série de injeções de novas questões e novas problemáticas, porque nós havia objetivos que já estavam criados, não é? Em termos de ambiente e de energia, as intenções aconteciam, só que quando nos deparamos com a pandemia e com a quebra da atividade e com a alteração de tudo aquilo que eram modos de vida que então conhecíamos, houve a constatação de que não seria possível atingir aquilo que a sociedade estava a propor, designadamente a Europa, ao nível de poupanças e de redução de emissões, não é? Pronto. E então os edifícios são chamados a esta problemática, exatamente porque os edifícios consomem 40% da energia na Europa. E dessa energia, 50% é para aquecimento e arrefecimento. Portanto, não poderia haver uma equação que não colocasse os edifícios no centro do problema e não trouxesse as questões de aquecimento e arrefecimento também para toda a panóplia de soluções. Depois isto é agravado, depois da pandemia temos a crise, a guerra na Ucrânia, temos o conflito em Gaza, agora temos ideias loucas portanto, de inverter a ordem de comércio mundial e, portanto, isto vai criando aqui assim preocupações, trazem problemas acrescidos em termos da capacidade de resposta da Europa em termos industriais face à deslocalização que aconteceu para
jogar portanto, as regras internacionais de baixo custo ao nível dos custos de produção. Portanto, isto é de facto uma mistura muito complexa, mas o que acontece é que com o Green Deal, como resposta, portanto, àquilo que era a complexização das questões ambientais e da necessidade de se acelerar o passo, surgiram depois dinâmicas europeias como a onda de renovação, REPowerEU, portanto, estratégica de eletrificação da sociedade, e no meio disto tudo emerge a tecnologia bomba de calor como um compromisso, uma situação de compromisso que tem um conjunto de fatores que são dificilmente acompanhados por outras soluções e muito menos por aquelas antigas que utilizam combustíveis fósseis e que, portanto, são exatamente, portanto, aquilo que se pretende alterar em termos de uma sociedade mais evoluída e contributiva do ponto de vista social e da sustentabilidade. Portanto, nós, enquanto a Pirac, trabalhamos e desenvolvemos argumentos, conteúdos e influência para que a bomba de calor, tecnologia, que tem múltiplas expressões, possam ser adotadas como uma estratégia essencial e incontornável no plano dos edifícios, sejam eles residenciais, domésticos ou comércio e serviços industriais, com soluções tecnológicas que estão, portanto, a ser desenvolvidas para fazer face a todo um conjunto de tipos de utilização e de edifícios. Nós hoje já temos, portanto, bombas de calor a trabalhar para níveis de capacidade térmica que não tínhamos aqui há uns tempos. As bombas de calor fazem aquecimento e arrefecimento duplamente, movem energia de um plano para o outro, portanto, e fazem uma relação com as fontes de energia renovável, traduzindo-se isto, quer do ponto de vista da transformação de eletricidade em térmica, quer do ponto de vista da redução de emissões, portanto, algo que é extraordinário, não é? No que pode ser aqui aproveitado. Mas há problemas relacionados com isto, porque temos a transição para soluções alternativas em termos de substâncias que fazem funcionar os circuitos frigoríficos. E temos, portanto, aqui assim, investimentos ainda bastante elevados para a aquisição deste tipo de equipamentos. Portanto, quer dizer que nada na vida se faz sem dinheiro e tem de haver um alinhamento em termos da estratégia pública, comunitária, para criar condições efetivas na adoção deste tipo de soluções, que são as soluções mais evoluídas para um novo estágio e uma nova forma de vida. E para isso, então, é preciso dinheiro para que as fábricas se voltem a localizar no espaço europeu, é preciso dinheiro para que empresas e famílias possam comprar estes equipamentos, é preciso dinheiro para que as empresas possam formar permanentemente e em contínuo a transição e atualização para as novas substâncias. Portanto, é um desafio gigante, mas ao fim do dia há uma coisa que é incontornável, é que estas empresas são protagonistas deste processo. E há 20 anos estas empresas eram empresas indiferenciadas, tinham acesso, portanto, a competências e habilitações apenas na base de elementos de produção, portanto, pessoal da componente produtiva. E de há 20 anos para cá assiste-se a uma diferenciação desta especialidade que a coloca como agente principal daquilo que é a capacidade da sociedade de entregar soluções que não são passíveis de serem encontrados por outras especialidades. E, portanto, este crescimento para a área das alternativas, chamando ao setor e aos seus profissionais e empresas a resposta que tem que ser dada para podermos ir para a terceira geração já de substâncias que fazem funcionar este tipo de sistemas, que agora é
soluções de diferentes tipos, temos os hidrocarbonetos, temos o CO2, temos o amoníaco, portanto vamos falar a partir de agora em questões de segurança. Até aqui não se falava em segurança, falava-se em eficiência, falava-se do tipo de impactação ambiental que os equipamentos geravam ao nível do seu manuseamento, do problema das emissões de fugas. Agora vamos ter que falar em segurança. Como é que, de facto, o setor consegue, portanto, manter um nível elevadíssimo de competência, quer em termos tecnológicos, quer com o nível daquilo que é o serviço associado ao funcionamento desses sistemas. Portanto, mas volto a dizer, ainda bem, sorte a nossa, porque estamos no centro, portanto, do processo de transformação. Paulo, há pouco estávamos aqui a comentar os dois que, falando agora destes sistemas inovadores, que conseguiu ter 3 meses de água quente de forma gratuita. Janeiro, fevereiro e março. Quer partilhar connosco como é que isso foi possível? Muito bom dia a todos. Este sistema a MyDeal lançou o ano passado, chama-se o Multicirc. O que é que tem de inovador? Podermos integrar a climatização com a água quente sanitária. O sistema permite, portanto, quando estamos a fazer frio, com as nossas unidades interiores, a unidade exterior ia libertar calor para a atmosfera. Ora, está-se a aproveitar esse calor para produzir água quente. Depois, outra inovação ainda mais significativa é a de inverno, porque nós de inverno, usando um ar-condicionado, podemos ter também água quente de forma gratuita. Como as nossas máquinas interiores chegam a uma altura que atingem a temperatura, vão para o chamado stand-by e durante esse stand-by a unidade interior desliga o motor do ventilador, mas a unidade exterior continua a trabalhar. Continua a trabalhar num regime baixo, gasta cerca de 300 watts. 300 watts é uma ninharia. Pois é, só que se multiplicarmos os 300 watts por uma eficiência de 3.5, temos 1050 watts. O que quer dizer que sempre que estamos numa sala confortavelmente com o nosso sistema de aquecimento ligado, a máquina, por chegar a uma altura que vai para o período de stand-by, é o equivalente a termos uma resistência elétrica de 1 kW no nosso depósito de água quente sanitária a produzir, a repor a temperatura. Ou seja, usando o ar-condicionado 8, 9 meses no ano, dependendo das regiões, claro, nós podemos ter água quente de forma gratuita. Portanto, este é um novo conceito, portanto, nós evoluímos para situações em que, portanto, a partir deste ano, janeiro, deixou de ser obrigatório ter redes de gás nos prédios, deixou-se de, portanto, há uma transição de caldeiras e esquentadores para bombas de calor. Depois coloca-se a questão onde é que se colocam esses depósitos? Colocam-se como? Dentro de casa, essas bombas de calor a fazer barulho, a ligar com tubos para o exterior? Colocam-se, por exemplo, os depósitos na varanda? Como? Água a 50 graus e que está cá fora a temperaturas de 0 graus. Ou seja, não estamos a defender a água quente que produzimos. Estes sistemas permitem localizar dentro de casa o depósito de água quente. São sistemas que têm um diâmetro de 50 centímetros, cabem perfeitamente no armário de 60 por 60. Ou seja, é uma nova forma em que a água quente deixa de ser um custo. Portanto, aliás, é uma das razões porque este ano quisemos vir para a Tectónica para fazermos o máximo de divulgação desta solução. E também está relacionado com a parte da sustentabilidade, não é? Sim, naturalmente. Repare, para ter uma ideia, uma família de 3 pessoas, usando, por exemplo, uma caldeira ou um esquentador, gasta cerca de 40 euros por mês, cerca de 400, 500 euros de energia. Portanto, com este sistema, vamos ter água quente de forma gratuita. Portanto, repare, tudo o que se faz de infraestrutura, por exemplo, temos painéis solares térmicos. Nós, com esta solução, repare, se temos água quente, porque usamos o ar-condicionado de verão
de noite, de um dia de chuva, portanto, já não temos essa necessidade, ou seja, vamos ter necessidade mais nas habitações de ter, por exemplo, painéis fotovoltaicos para produzir energia elétrica, que depois podem abastecer os nossos ar-condicionados, e os nossos ar-condicionados, porque estão a trabalhar, produzem água quente de forma gratuita. Se calhar agora passava aqui a Luís Graça, como é que se tem adaptado a estas inovações todas que o mercado está a apresentar? É fácil da parte dos instaladores adaptar-se, ou seja, como é que vê esta situação e também a necessidade de formação constante? Bom dia, antes de mais. Obrigado pelo convite para participar aqui. É o segundo ano que eu estou a participar. A única coisa que eu queria fazer era acrescentar algo para a discussão, para que nós possamos olhar para o mercado AVAC, né? Porque é um mercado que hoje está bastante divulgado e que não há casa que se faça que não haja a preocupação no conforto. Eu, enquanto instalador, represento uma empresa que pega nos equipamentos e que os aplica nas casas das pessoas. E esta parte é a parte que eu considero, portanto, muito importante para nós conseguirmos transitar da parte comercial para a parte da instalação. Por enquanto, as máquinas não se instalam sozinhas, não é? E, portanto, os instaladores têm uma responsabilidade enorme na instalação, não só como penduradores de equipamento, mas desde o produto que sai da fábrica para o produto que é instalado no cliente, para a continuação do trabalho, do pós-venda, da garantia, da assistência. Portanto, todo esse leque que eu acho que fecha o ciclo é muito importante. Hoje era impensável uma empresa como a minha, como outras tantas, não pensar em formação, não pensar que não basta, portanto, ter uma empresa, é preciso dar formação às pessoas, é preciso que essa formação seja receptiva pelos próprios técnicos e que se sintam bem nas empresas onde estão a trabalhar. Porque se isso não existir, é o ping-pong completo de mudança de projetos, não é? Portanto, e eu acho que, eu estou na área da climatização e refrigeração há cerca de 40 anos. E penso que nos últimos 25 houve muito investimento na formação, mas mesmo muito investimento. Eu lembro que há 30 anos comprar um livro de refrigeração era muito complicado. Portanto, não era fácil ter o conhecimento e ir à procura da informação. Hoje essa informação existe. Agora, não há comprimidos nem há injeções para a formação e para a educação. Portanto, nós temos que ir à procura. Depois há outro campo que é importante para os instaladores, e isso é uma responsabilidade que cabe a quem está na empresa, a gerir as empresas, que é o elo de ligação entre a instalação e o distribuidor. Para mim é a parte mais fundamental de todo este negócio, porque se nós não fecharmos este ciclo de forma honesta e com alguma coerência, isto vai funcionar mal. Mas é fácil encontrar pessoas para trabalhar no setor? Não é fácil, sabemos todos que não é fácil, não é? Como é que faz? Nós investimos muito na formação. Hoje a disponibilidade dos jovens não é a mesma de há 20 anos, como é lógico, tem outras opções e, portanto, investimos na formação. Também temos que reconhecer que as marcas têm um papel muito importante, porque têm um produto e dão formação para esse produto, que também ajuda, mas é uma formação contínua. É impensável uma empresa pensar que está no mercado, né, e não dá formação aos técnicos. E não é as 40 horas, porque isso das 40 horas é o chamado protocolo, não é? Para mim a formação é uma formação contínua e não é só formação técnica, também é importante. Formação na educação, para as pessoas saberem quando vão para a casa de um cliente, quando estão a instalar um produto, saber o que é que estão a fazer e defender não só o produto, a marca e a empresa. Sem esta ligação, não acredito que funcione. Jorge, como é que vê aqui esta questão da falta de mão de obra, da concorrência, mas também a concorrência entre preços, o que é que neste caso a Eurofret se distingue ou que aposta em distinguir-se, além da guerra dos preços, não é? Mais uma vez, bom dia a todos. Tudo o que foi dito é verdade, identifico todos estes fatores que foram ditos. Acima de tudo, o que se tem que vender é a solução. Porque o mercado está a crescer, o boom doméstico foi muito grande, portanto as alterações climáticas
são uma realidade. Agora, o mercado não cresce o que as marcas todas querem que cresça. E daí a guerra dos preços. Portanto, o cliente cada vez mais tem que sentir que há uma mais-valia, portanto, na compra do produto. Aqui um bocadinho o que o Luís Graça dizia, a formação, e a formação não só dos técnicos, mas dos próprios clientes. Porque isto em termos de equipamentos, aqui o que o Paulo Bessa disse é verdade, e mais do que o poupar, é o não desperdiçar. Portanto, se havia calor que está a ser desperdiçado posterior, vamos acabar com o desperdício, como o próprio nome indica. É para condicionar o ar, é ar-condicionado, não vamos condicionar as pessoas. Infelizmente, há muitas soluções que condicionam os clientes. A legislação, por exemplo, diz 40 litros de água quente para cada pessoa, mas se eu tenho dinheiro, se eu posso pagar, porque é que não é tomar um banho com 100 litros? Uma coisa são 100 litros de água quente, sem ninguém lá de baixo, isso é desperdício. São coisas diferentes. Outra coisa que também as pessoas confundem muito, são duas palavras que deviam andar casadas, é eficiência e eficácia. Os sistemas têm que ser eficientes, mas eficazes. Não me serve de nada um sistema eficiente quando é chamado para a verdade, os picos de calor, não funciona. Portanto, eficiência e eficácia são coisas fundamentais. Depois, em termos de mercado, pode-se distinguir 3 canais distintos, ou pelo menos 3 canais onde a Eurofred está, e alguns colegas que representam marcas também estão. Um é o retail, que é um canal, portanto, as grandes superfícies, que ao venderem alguns equipamentos, não vendem todos, até porque o Luís Graça disse bem, os equipamentos não se montam sozinhos, apesar de infelizmente serem muito vistos como eletrodomésticos, ainda não são. É um canal que nos dá visibilidade para o público final. A marca é ali, até vos posso dizer, por exemplo, esta questão do IVA a 6% das bombas de calor, que vai terminar agora em junho, portanto no dia 30 de junho, onde é mais visível e propagandeado é precisamente no canal retail. O instalador não tem essa capacidade. Portanto, o dia a dia dele não permite divulgar esta beleza, entre aspas, ao grande público. Portanto, o canal chamado feedback, sim. Portanto, o canal retail dá-nos visibilidade. Depois há um canal profissional que é o distribuidor. O distribuidor é um canal que deve e devia chegar onde nós não chegamos. Muitas vezes o que é que temos? Temos o distribuidor a competir com as nossas empresas, a bater às mesmas portas, muitas vezes não é saudável. E depois temos o canal puro e duro do instalador, que é um canal profissional por excelência, que se tem que apostar mais na formação, mais na informação, na cativação de novos valores, não só nos instaladores, o próprio caminho comercial. Hoje em dia não se consegue arranjar um técnico comercial. Se perguntar ao Paulo Bessa é uma realidade. Todas as marcas, não é fácil. Não é fácil, Paulo, encontrar? Todas as empresas precisavam hoje de um técnico a mais. Portanto, se houverem 1000, precisa de 1000. Se houverem 2000, precisa de 2000. Estão abertas as inscrições. Não é fácil. Estão abertas as inscrições. Então, mas não é fácil. Quer dizer, estão abertas emprego. E chegam-nos muito currículos. Infelizmente, não tem nada a ver com o que se pretende. Até, por exemplo, na parte comercial, é uma formação que não vem nos livros. É o dia-a-dia, é a estrada. Eu posso-vos dizer, e como eu já passei pelo projeto, pela instalação, pela distribuição, no meu ponto de vista, o começo seria no instalador. É onde as coisas doem, onde a realidade está lá. As vigas são vigas, não é uma viga que aparece no papel, os pilares são pilares, os esgotos são esgotos. Depois, sim, o projeto dá alguns horizontes e aplica a legislação, e depois a finalizar uma distribuição em que se consegue ter um diálogo com todos os vetores do mercado. Isto é um bocadinho o mercado a funcionar no seu todo e obviamente com o papel cada vez mais importante das associações e infelizmente da falta de associativismo das pessoas. Digo isto com alguma mágoa, porque são muitos anos. Sim, passou por pela APIRAC, Sim. E notava isso já nessa altura? Vamos ver, notava e noto, porque a primeira coisa que as pessoas perguntam é o que é que eu ganho com isto. É preciso carolice, é preciso não saturar os dirigentes atuais, porque é que acontece? As atuais direções, facilmente, quando acabam os mandatos, desaparecem. Já não estão interessadas em trabalhar em grupos de trabalho, porque foi estressante, foi cansativo, isto não pode acontecer.
Portanto, tem que haver uma renovação sempre e cativação, e infelizmente está aqui o Nuno Roque, não me deixa mentir. Vou-lhe passar agora a palavra a Eu ele. passo já o microfone, mas é uma Sim, realidade. se calhar lhe perguntar se sente isso na APIRAC, como é que atrai as pessoas para participarem nas reuniões, para serem mais ativas e para não pensarem o que é que eu ganho com isto, mas sim o que é que eu posso contribuir para melhorar o setor. Bem, a situação da APIRAC, a meu ver, até é um bom exemplo, porque a associação tem um cariz vertical. Portanto, é uma associação que integra toda a cadeia de valor. E na cadeia de valor encontramos especialidades que foram aqui de mercado, que foram aqui faladas. Portanto, temos os fabricantes, temos os importadores e distribuidores, temos instalação, manutenção e assistência técnica, temos sistemas de automatização e controle, e a forma de acompanhar estas variantes de mercado é exatamente trabalhá-las em proximidade, em especialidade, e por isso a associação está organizada desde há muito, com comissões de empresas que reúnem periodicamente para trabalhar numa agenda que é contínua determinados temas. E cada grupo de trabalho tem as suas características, mas tem havido, portanto, um trabalho intenso, posso dizer, no tratamento das questões que são preocupantes nos casos, desafiantes noutras e novos objetivos noutras, não é? Portanto, são 4 comissões que reúnem com bastante regularidade. Temos também, na área da produção normativa, 2 comissões técnicas de normalização, uma para a área do frio e as suas aplicações, com subcomissões criadas para diferentes características de equipamentos, inclusivamente até também para transportes frigoríficos. Temos depois uma outra CT, que é a climatização de edifícios, também organizada em subcomissões que trabalham, acompanham aquilo que são normas internacionais e a produção de guias normativos que ajudam as empresas e os profissionais a poderem, portanto, trabalhar aquilo que é considerada a regra da arte da profissão e dos sistemas. E que são depois referências para a legislação que vai surgindo, que utiliza e aproveita estas tecnologias e serviços para atingir objetivos, por exemplo, na área da eficiência, na área ambiental. Pronto. Portanto, o organismo de normalização setorial da APIRAC tem já 26 anos de existência e vai fazer um seminário, curiosamente, agora no Dia Mundial da Refrigeração, dia 26 de junho, para a apresentação de trabalhos e mesas de debate, assim como aqui estamos a fazer hoje, em torno de evolução que tem acontecido no setor e na profissão. Vamos falar de coisas que são relativamente pouco exploradas ainda em Portugal, como o comissionamento. Vamos falar também daquilo que são as novas competências que são desejáveis em termos e necessárias em termos das novas soluções, como hidrocarbonetos e CO2 e amoníaco. Portanto, a normalização é a produção de normas e documentos, sejam normas ou guias técnicos, que permitem depois criar, portanto, referências para a arte de bem fazer. Portanto, nós na associação temos diferentes grupos de trabalho e os grupos de trabalho têm, portanto, disciplinas próprias para funcionar. No contexto da associação, esta relação ainda se exponencia depois com o acompanhamento a grupos de trabalhos internacionais, porque a diversidade da nossa cadeia de valor obriga também depois, junto de pares europeus, a trabalhar, nos casos por antecipação e noutros para gestão de assuntos correntes, temas que depois chegam às comissões e aos grupos de trabalho nacionais. Portanto, quer dizer, na APIRAC, sinceramente, é verdade que nem sempre é fácil mobilizar as pessoas para esta disponibilidade, não é fácil, mas hoje é menos difícil do que era aqui há uns anos.
Eu também já cá ando há algum tempo e era muito difícil de conseguir disponibilidade para que... Hoje as pessoas têm já uma outra abordagem e eu posso dizer com satisfação que encontro motivação e vontade das pessoas participarem num processo que é de forma consciente um processo de transformação, e há quem queira ter de facto essa participação e contributo. Sinceramente, acho que hoje é mais visível, eu sinto isso, e temos que desenvolver no contexto académico e universitário a percepção daquilo que é a oportunidade e o futuro de um setor enquanto desenvolvimento de carreiras. Portanto, temos que alimentar ao nível, portanto, universitário, nos jovens que estão a escolher qual o caminho para seguir, escolher de facto esta vida e todo este interesse de futuro que está em tudo que respiramos, o conforto em que vivemos, naquilo que comemos, portanto, está em tudo, que é essencial à vida. Obrigada. Luís, se calhar tem aqui uma perspectiva um bocadinho diferente, não sei, do associativismo e da união do setor, só para dar aqui uma outra visão. Eu nunca estive envolvido em associações, ok? Porque estar à frente liderar uma empresa rouba-nos o tempo todo, não é? O Nuno Roque, o ano passado, e ele não vai levar mal de eu dizer isto, bem evidente, o Nuno Roque convidou-me para fazer parte da comissão de instaladores. Eu fiquei um pouco na dúvida e aceitei, mas aceitei só com uma condição, para acrescentar valor, porque é só para fazer parte da comissão de instaladores, acho que não vale a pena. Acho que vale a pena acrescentar. Mas este acrescentar tem muito a ver com a nossa participação enquanto cidadãos de um coletivo. Portanto, estamos numa área da climatização. Eu já questionei quantos instaladores ou quantas empresas instaladoras são sócias da APIRAC, por exemplo, não é? Porque há muito a ideia de que é o eu ou nós, é o eles ou nós, não é? E, portanto, nós temos que pensar, nós, enquanto players aqui desta área, temos que pensar que somos mais fortes, mais reivindicativos, temos mais posição estando unidos, não é? Mesmo havendo discussão, tem que haver discussão, tem que haver contraditório. Troca de ideias, não é? Tem que haver massa crítica, porque se não houver massa crítica, está um marasmo. E o marasmo leva a que, durante muito tempo, são sempre as mesmas pessoas a tomar as decisões. Isto é um pouco como a política. Nós metemos o voto e agora eles resolvam o problema. E esse é o nosso erro. Se nós não formos críticos em relação às pessoas em quem nós votamos ou elegemos para cargos de direção, isto não funciona. É mais uma vez a mesma coisa. Ou seja, o ciclo, andamos sempre à volta e nunca conseguimos atingir esse objetivo. E, portanto, para mim é inconcebível que seja instaladores, eu falo dos instaladores porque é onde eu me sinto mais confortável e, portanto, é a área que eu estou. É inconcebível que os instaladores não participem como sócios da APIRAC para dizer o que é que pretendem, qual é o objetivo, o que é que nós, enquanto empresas instaladoras, pretendemos para o mercado daqui a 10 anos, daqui a 20, né, para estas novas gerações que vão surgir, que vão querer entrar neste mercado, que é um mercado que eu considero fundamental para o conforto, e quando nós falamos de conforto falamos de ar-condicionado, mas se falarmos de refrigeração, temos muito para falar então, não é? Portanto, é uma área muito interessante, é uma área de engenharia, é uma área que eu acho que dá futuro a quem se envolve nela, mas temos que estar mais unidos, mais participativos. E esta é a minha opinião. Já o partilhei com o Nuno Roque também e portanto, eu acho que é isto que é importante. Jorge, concorda? Concordo. Aliás, eu sou uma pessoa que me considera cientifista e cada vez mais é importante as pessoas participarem, trazerem problemas, como o Luís Graça diz e bem, não podemos estar todos de acordo, é saudável a discussão, não é a agressão, é a discussão, e há muita coisa para fazer. Agora, eu por exemplo, sei lá, a PIRAC neste momento tem 540 associados, mais ou menos, a MyPort tem 300. A PIRAC não é uma associação de instaladores, é uma associação empresarial do setor, portanto que agrega
várias fileiras, portanto, a distribuição, o projeto em minoria, a instalação no grosso. Eu pessoalmente estimo cerca de 7.000 empresas instaladoras, com mais de metade unipessoais, evidentemente. Portanto, está a faltar muita gente na associação, muita gente a participar, muita gente a ser certificada, portanto tem que haver mais fiscalização, mais legislação no terreno, está a faltar muita coisa, mas cabe-nos a nós. Eu costumo dizer um bocadinho em graça, só pode falar mal do governo quem vai votar. E nós portugueses nem vamos votar, se tiver bom tempo vamos para a praia. Portanto, nós não queremos saber dos nossos problemas. Portanto, é um bocadinho começar a chamar as nossas obrigações e cumpri-las. Passa um bocadinho por aí. Paulo, já agora também lhe perguntava a sua opinião. Sim, estas questões do associativismo e da participação têm que ser cultivadas, não é? Nós ainda há pouco na reunião da APIRAC, em brincadeira, estávamos a dizer, antes de fazermos as reuniões, primeiro fazemos o almoço e para incentivar as pessoas a estar presentes e tudo. E, por exemplo, hoje estamos presentes aqui na Tectónica. Eu lembro-me quando era miúdo, tinha 20 anos, ainda andava a estudar e éramos alunos e víamos à Expo, na altura era a Expo Clima, portanto, e quer dizer, vínhamos ver as novidades e isso foi-se perdendo com o tempo. E o que é que ganhava na altura com a participação nesses eventos? Realmente, o que é que ganhávamos? Víamos, eu lembro-me perfeitamente que ir ver as máquinas pelas primeiras vezes, portanto, não era acessível, não havia a internet como há hoje, não era a mesma coisa. Mas esse tempo foi-se perdendo, porque também começou-se a fazer feiras para todos os gostos, quase estávamos quase para fazer uma feira por marca, não é? Chegou-se um bocado a esse ridículo quer dizer, os custos de investimento das empresas são elevadíssimos, estar presente numa feira tem custos, tem dedicação e, portanto, mesmo as feiras devem ser pensadas para serem realmente justificativas para os expositores e quem cá vem ter esse interesse, ter essa motivação. Acho que a Tectónica em Lisboa e a Concreta no Porto podem ter esse papel, no caso do ar-condicionado, porque agrega várias especialidades e, portanto, quem se vai se deslocar para ver vários produtos e ser motivador, porque só por ver uma máquina, o que é isso, não vale a pena. Sim, nós estávamos aqui a conversar o resto da manhã, não é? Portanto, o tempo passa a correr e, como estamos quase no fim, aproveitava para dirigir aqui à audiência e perguntar se alguém gostaria de aproveitar a oportunidade para colocar alguma questão aos nossos convidados. Alguma coisa que tenha suscitado mais interesse? Alguma dúvida? Como se inscreverem na APIRAC? Bem, então, se calhar aproveitava para colocarmos quase um ponto final e pedir a cada um resumo do que dissemos aqui e uma mensagem para deixar para quem nos ouve. Bom, a mensagem é de confiança e de envolvimento, não é? Porque o setor está a trabalhar um futuro para si próprio e para os outros. E portanto, isso obriga a um trabalho permanente e cada vez mais intenso, de proximidade, agregando, juntando, porque quando a APIRAC vai fazer qualquer interação com um interlocutor na área da tutela, a pergunta que nos fazem sempre é quantos é que vocês representam, quantos são, quantos representam. A APIRAC atualmente são 540 empresas, dessas 540 empresas, 450 da área de instalação, cerca de 40 na área de importação e distribuição, 17 na área de sistemas de automatização e controle de edifícios. Temos cerca de 20 fabricantes, portanto, poucos da área da qualidade do ar interior, que foi uma área que perdeu expressão, mas que vai voltar a ganhar visibilidade nesta nova abordagem da qualidade de vivência no interior dos edifícios.
Portanto, a qualidade do ar interior vai voltar a ganhar protagonismo. Perdeu, infelizmente, há cerca de 10 anos, quando no pacote legislativo de 2013, para a eliminação de custos de contexto, que assim se chamavam, se aliviaram as auditorias e as manutenções na área da qualidade do ar interior, mas eles regressaram e portanto, com a transposição da diretiva europeia da EPBD, que foi publicada em 2024, a EPBD em curso vai trazer maior notoriedade à qualidade do ar interior e aos sistemas de automatização e controle de edifícios. Portanto, a ventilação no interior dos espaços, a ventilação mecânica, a recuperação de calor, portanto, são aspectos fundamentais e vão, portanto, integrar o panorama que temos pela frente, com cada vez maior protagonismo. Portanto, falou-se aqui de que somos ainda poucos para o contexto empresarial, é verdade. Temos que ser mais, porque há 2.700 empresas certificadas em Portugal. Aqui o engenheiro Jorge Carvalho mencionava que, na sua percepção, existem 7.000 operadores no mercado, independentemente da sua dimensão. Nós, na associação, temos 540 empresas. Se há 2.700 empresas certificadas, quer dizer que temos ainda muito para agregar e juntar dentro daqueles que já estão identificados e fazem parte do sistema regular, daquilo que é a atividade regular. Temos ainda um longuíssimo caminho pela frente para juntar e trazer ao processo aqueles que estão num circuito que, nos casos, é mesmo marginal. E essa marginalidade traz, ao fim do dia, problemas às empresas que estão no circuito regulamentar. E o investimento que as empresas fazem tem que ser protegido, desde logo pelo quem compra, seja o cliente Estado, seja o cliente empresa, seja o cliente residencial, e portanto é uma preocupação muito grande também a passar a mensagem e chegar ao grande público e a todo o decisor que, na sua qualidade, num determinado momento vai tomar a opção por comprar de uma maneira ou comprar de outra, não é? Portanto, as empresas, elas próprias, têm que ser agregadoras no conjunto, nos ciclos e relações empresariais que têm, de defenderem o seu produto, defenderem o seu serviço e serem exigentes com aqueles que estão a participar e integrar na colocação do produto e no serviço associado. Portanto, desde logo por aí, mas temos que, de facto, tornar o cidadão mais consciente, mais exigente e perceber que o ciclo de vida dos produtos não se resume ao momento da aquisição. Portanto, há um ciclo de vida que torna o funcionamento muito mais caro do que é aquele momento da aquisição do produto. E então, se formos para grandes consumidores, se formos para hotéis, se formos para espaços de escritórios onde a intensidade de consumo é superior, obviamente que haverá muito a ganhar com a chamada de especialistas ao processo, portanto, e não a entrega e a adjudicação a empresas que não defendem o interesse depois de quem adquire, de quem compra. Ainda esta semana tivemos uma reunião, estou a ver aqui assim a engenheira Natasha da Zero, e ainda esta semana falávamos acerca de uma aquisição incorreta, podemos dizer ilegal, de uma Câmara de Portugal, uma Câmara Municipal de Portugal, que adjudicou um serviço a uma empresa não certificada. Portanto, nós obviamente temos que trabalhar estas questões e temos que levar isto a um ponto que tem que gerar desconforto, e tem que gerar, portanto, ações penalizadoras, esta forma irresponsável do cliente, neste caso público, ser o primeiro incumpridor daquilo que está criado para a defesa do bem comum, não é? Bom, mas haverá sempre muito mais para dizer e eu não sei, se tivermos tempo podemos continuar. Se calhar agora passava... Luís, uma última um resumo ou uma mensagem que gostasse de deixar a quem nos está a ouvir? Eu não gosto muito de fazer resumos. Então vamos à mensagem. Quero agradecer o convite que me foi interessado, mais uma vez,
terei todo o prazer em participar para acrescentar qualquer coisa. Desejar a quem está a ouvir que abram mais os olhos, os ouvidos e falem mais, porque é assim que nós vamos conseguir estar mais juntos. Só isto. Obrigada. Jorge, O resumo já foi feito ali pelo Nuno Roque. vamos à mensagem então. Vamos à mensagem. A mensagem acaba por ser agradecer aos presentes e que não desistam de continuar a assistir a este tipo de eventos e que passem um bocadinho a palavra, tragam mais gente e, como o Luís disse, participem, porque senão estamos só a ver expressões, não conseguimos ler o que vai na cabeça de cada um e às vezes é difícil. É um bocadinho isto, portanto, obrigado por estarem aqui a participar. Paulo. Cabe-me ser o último. Pegando na querida frase que dá para copiar, há vaca em Portugal, desafios e Está. Há vaca em Portugal, desafios e constrangimentos do setor. Portanto, eu diria constrangimentos à parte, desafios para a frente. Há falta de mão de obra, ótimo. É sinal de oportunidades para os nossos jovens, é sinal de oportunidades para cativarmos pessoas até estrangeiros para virem para cá trabalhar. Portanto, Portugal é um país apetecível e que também que seja em termos de mão de obra. Em termos de desafios, portanto, o setor do AVAC não se pode queixar muito, não é? Porque estamos a viver o PRE, portanto, rios de dinheiro aí espalhados. Nem há 15 dias o Governo anunciou que já tem o financiamento garantido para a remodelação de 400 escolas. Portanto, acho que 100 são do PRE, 300 são desse novo financiamento, portanto, escolas que vão ser através das câmaras. Portanto, há uns anos atrás tivemos um boom da construção, de tudo, com 100 escolas. Portanto, temos investimento garantido de 300 até 2032, pelos vistos já há financiamento, não chegou, que eu não sei, está na internet. Portanto, as perspectivas só têm que ser boas para o setor e, portanto, acho que pelo menos até 2032, que é um plano bastante ousado, está garantido e, portanto, só temos que agarrar essas oportunidades e participar em feiras como agora da Tectónica. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigada, muito obrigada pela mensagem motivadora e resta-me agradecer a presença dos 4 nesta mesa redonda, agradecer também a quem disponibilizou o tempo para nos ouvir durante estes minutos e convido-os a passarem pelo site do instalador, caso não conheçam, e estamos por aqui, o que precisarem, já sabem. Muito obrigada.